vê a Avenida Brasil, é muito difícil de você imaginar a cidade de Passo Fundo. Então, as casas comerciais se localizaram então na Avenida Brasil e sabem que na Avenida Brasil é o centro comercial, é o centro populacional, é por onde passam, onde são localizados os bancos, localizados os magazines, né? E todas as ruas da cidade convergem para a Avenida Brasil. A Avenida Brasil para o norte do Rio Grande do Sul, podemos dizer assim, não deixa de ser um patrimônio de início. Originalmente seria então um lugar onde os tropeiros passavam. Daí porque então o primeiro nome dado à Avenida Brasil, segundo registros, chamava-se então Rua das Tropas, dos Tropeiros. As demais ruas, como a Paissandu e a Moron, são duas ruas paralelas à Avenida Brasil, elas continuaram da mesma forma como foram abertas, né? Existiu uma negra, uma ama de leite, né, que amamentava os filhos das famílias brancas. Quando a sinhá ganhava um filho, automaticamente a negra também deveria ganhar, era obrigada a ganhar um negrinho ou uma negrinha. Já digo aqui, eu não vou falando negrinho e negrinha para discriminar. Não, todo filho de um negro com negra ou vice-versa é negro também, né? Então a negra tinha que ter dado luz a uma criança e para poder ter leite. Então, amamentava também, além do seu filhinho negro, amamentava os filhinhos brancos. E assim, o menino cresceu e se tornou adulto. Ao se tornar adulto, ele quis um dia sair para o mundo, para defender. Naquela época, carregava os escravos para as revoluções, para os motins, enfim, né? E ele foi embora e deixou a mãe. E a mãe ficou tão triste, a negra velha, ficou tão triste, de tanto que ela chorou, as lágrimas dela correram e formaram aquela fonte ali. Então, essa é a lenda do chafariz, a fonte da Mãe Preta. Eu não vi nenhum livro literário que falasse tanto em Passo Fundo como Teixeirinha, nas suas músicas, falou tanto de Passo Fundo e divulgou a nossa cidade. Passo Fundo é lembrado como uma terra de Teixeirinha. Sempre eu digo, se Teixeirinha tivesse falado em Gramado e Canelo, que falou de Passo Fundo, a história era outra. O nosso garoto propaganda, sem dúvida nenhuma, é Teixeirinha. Nós não soubemos valorizar esse patrimônio cultural que o Teixeirinha nos deu. Bom, quando pensamos em patrimônio, a gente não pensa só em prédios, em esculturas, em construções, em coisas materiais. A gente também pensa num conjunto de conteúdos, de referências, de sentido, de valores, que também são transmitidos de geração em geração. E esse universo a gente costuma chamar de patrimônio imaterial. Para conversar sobre esse assunto, então, nós vamos contar hoje com os colegas, professora Gisele, do curso de História da Universidade de Passo Fundo, professora Gisele Zanotto, doutora em História e estudiosa de temas ligados à religião. E o professor Gerson Verlang, professor do curso de Música, doutor em Letras, que também vai nos ajudar a conversar sobre o que é, né, o patrimônio imaterial, qual é seu valor, qual é sua importância, e também como é possível preservar esse patrimônio, já que a forma da preservação é distinta dos patrimônios materiais, dos patrimônios que têm lugar.
né? Eu gostaria que a gente começasse conversando sobre o que é, como é que a gente pode definir patrimônio imaterial. Bom, eu acho que a ideia de patrimônio sempre incute na ideia de bem. É um bem, né? É um bem, mas é um bem coletivo. Não se pode pensar em patrimônio pensando em um patrimônio particular, mas sim de pequenos grupos ou grupos maiores. E imaterial é no sentido de ser algo não palpável, mas não distinto de significativa referência para quem comunga daquela crença, daquele ideal, daquele conhecimento, daquela tradição, daquela prática. Nesse sentido, eu acho interessantíssima a ideia não só de preservação, mas também de catalogação e inventário, desde que isso não o torne algo monolítico, já que também é uma característica de ser patrimônio, sobretudo imaterial, pautado em práticas, que eles... Então há que se ter esse resgate, essa preservação, mas sem enclausurá-lo, né? Valorizando o que é específico de cada época e cada cultura. Essa questão de existir um patrimônio material e imaterial que você possa retornar e se defrontar consigo mesmo, né? Para mim é uma das coisas mais preciosas assim da questão do patrimônio, né? Porque todos nós passamos por essa experiência, uma experiência humana, né? A lembrança, a questão da lembrança, da memória. E me parece que essa questão de poder retornar no tempo, né? E poder se segurar nesses pontos que restam, digamos assim, é uma coisa assim que é impagável. E me parece que a questão fundamental assim é que nem sempre as pessoas percebem isso, né? As pessoas vivem suas vidas ocupadas com o seu dia a dia e tal, muitos dependendo da sua classe social, da sua situação econômica, né? Preocupadas com dinheiro e tal. E essa questão, que é uma questão, de certa forma, espiritual, né? Ela fica esquecida, deixada de lado. Mas em algum momento a pessoa se depara com aquilo. Né? O Mário Quintana, que nós estamos rodeados por poemas do Mário Quintana, né? Fotografias e poemas do Mário Quintana. O Mário Quintana diz, a dor que eu senti quando via a casa da minha infância ser destruída. Né? Então, eu acho que essa dor, ela existe, né? Ela permeia essa questão do patrimônio também. Se me permite dar um exemplo autobiográfico, eu trouxe aqui um quadro dos meus avós, né? Essa é uma técnica muito utilizada nos anos 40, nos anos 50, em que a foto era batida e depois era retocada manualmente com retoques de tinta. E esses quadros muito comuns nas casas dessa época, mais do que um simples objeto, mais do que uma simples fotografia, esse quadro ele tinha uma função especial dentro da casa, né? Normalmente eles eram afixados na sala de estar, onde todo mundo circulava, e a presença firme, marcante dessas figuras, né, chefes daquele lar, não era só uma presença estética, não era só uma fotografia colocada aí para embelezar a sala. Esses quadros normalmente ficavam pendidos, como que olhando para quem circulava pela sala. E mais do que um enfeite, eles transmitiam valores, né? Quer dizer, o que é um valor nesse caso? O valor é tipicamente um patrimônio imaterial, que é repassado junto com histórias, junto com contos, junto com aquelas músicas que a avó ensinava para os netos, aquelas lições de moral. Quer dizer, todo esse conteúdo decantado, né, por vidas inteiras era repassado para a geração seguinte. Nesse caso, o patrimônio imaterial ele floresce, ele brota junto com um objeto. O objeto pode deflagrar essa memória, esse conteúdo todo. Mas não necessariamente é assim, né? Vocês estudam respectivamente religiosidades e música. Nesse caso, a gente não tem propriamente um objeto que seja o objeto chamado religião, ou o objeto material chamado música. São duas coisas etéreas. Como é que vocês refletem sobre a importância desses dois objetos como patrimônio imaterial? Aí você tocou na sua fala em algo que eu acho essencial, que é a ideia de herança.
Patrimônio só se constitui em patrimônio por estar sendo difundido, geração em geração, e ser significativo de alguma forma para todos esses envolvidos com essa história. Sendo o caso da religião mais específico de um investimento de crença, né? Você acredita que algo pode ser ou não melhorado em função dessa crença. Não é algo palpável, embora tenha alguns materiais que possam vetorizar isso, né? Imagens, alguns símbolos materiais mesmo, mas a ideia da herança, da fala, de como se transmite isso é que mantém isso vivo e se mantém como patrimônio. Acho que é mais essa perspectiva. A música é imaterialidade pura, né? Tanto para criar quanto para estudar, ela é muito abstrata, né? A abstração é muito grande, passa pelo sentido, né? No entanto, né, tem um processo histórico de preservação também, né? Na música que acaba ficando, né? Desde a antiguidade, né? Claro que a invenção de um sistema de escrita, né, da música fez com que muita coisa fosse preservada, mas também com que muita coisa fosse esquecida, porque muitos músicos populares, sei lá, séculos atrás, não tinham conhecimento da escrita, então, e a música deles também não foi repassada oralmente, então foi esquecido, né, foi um patrimônio esquecido. Agora, a questão básica que me ocorre é que foi citado, né? O quadro ele é um patrimônio material, né? Só que eles são, como o Gerson falou, deflagradores, né? Eles provocam a questão da memória, né? E a música lida todo o tempo, a arte lida de certa forma com a questão da memória, né? De trazer à tona determinadas lembranças ou sentimentos, né? E que são colocados daí em forma de poesia, em forma de sons, ou em forma plástica, né? Essa questão, assim, me parece fundamental, né? A questão tem um poema do João da Cunha Vargas que foi tocado na jornada, várias pessoas, o Vitor Ramil tocou, é dele, né? Fala de sair da querência, sair do seu pago, sair do interior, deixar, né? Deixar o seu pago e todas as lembranças que vão ficando para trás, né? Ou seja, ou melhor, tudo que vai ficando para trás, mas levando apenas as lembranças, né? E como a dor que provoca também carregar aquilo consigo e ver, não, eu não vou mais ver isso, né? Da mesma forma, o retornar faz com que você se sinta revendo, né? Revendo pode ser algo material, né? Que você revê, como você revendo o quadro, mas meus avós, mas é o quadro dos seus avós, a forma como a pintura foi feita, onde ela estava, né? Onde ela foi vista na infância, e tudo isso vai formando um quadro, né? Um quadro. Eu digo isso porque esse quadro, ele muitas vezes ele é altamente inspirador para mim, por exemplo, como músico, né? Inspirador de recriar, né? Só que essas âncoras, né? Elas são necessárias, você não tem como sair do nada, né? Você está dizendo, Gerson, que a gente separa o que é patrimônio material de imaterial por uma convenção, né, de conceito, uma convenção didática, né? Mas, a rigor, a gente nunca sabe exatamente quando termina um e onde começa o outro. Né? Porque um objeto, a gente está aqui num museu, né? A gente está num museu, o museu ele é um lugar onde existem objetos que estão na exposição, as pessoas podem chegar, olhar, tocar eventualmente, mas muito mais que isso, um museu é um lugar de memória. E a memória sempre é um não lugar, né? Ela não está exatamente no objeto, ela está e não está. Ela está, mas não se esgota aí. O quadro, ele deflagra memórias, só que a memória não está ali. Ela é reconstruída junto com a nossa relação com o objeto. E no caso da música, isso é mais radical ainda. E no caso da religião, também, né? Quer dizer, você tem objetos deflagradores de experiências que nos conectam com uma referência de sentido, né? Uma referência que a gente pode chamar de tradição, de passado, mas é alguma coisa que tem muito sentido para quem faz essa experiência, não é mesmo? No caso da religião, isso, quem faz a experiência direta, não só como estudioso, está envolvido até em experiências de encontro com
com outro universo, um universo realmente profundo de espiritualidade, né? E uma coisa nesse caso que é um pouco mais difícil da gente precisar é sobre como preservar esse patrimônio, né? Quando a gente pensa num patrimônio material, uma casa, uma escultura, um cemitério, a conservação ela é fácil de agenciar, fácil de fazer, talvez difícil de financiar, difícil de encontrar os recursos para ser realizada, mas o caminho ele é mais ou menos claro. Agora, quando a gente se refere ao patrimônio imaterial, como é que a gente poderia imaginar o processo de conservação? Isso é absolutamente aleatório ou a gente pode pensar alternativas para manter essa memória viva? O que vocês pensam assim, sobre isso? Eu acho interessante, primeiro, essa ampliação do conceito de patrimônio para além do material, né? Agora, junto a isso, tem esse problema muito complicado, que é como manter e preservar esse patrimônio material. Acho que é necessário, sim. Há alguns vetores possíveis, né? Vamos pegar como referência algo que eu tenha mais contato, como romarias, ou investimento de crença na figura de Maria Elizabeth. Há como registrar de alguma forma, mas isso nunca chega à essência da questão, dado esse impalpável, né? Pelas políticas públicas, a ideia é sempre fazer um inventário e depois algum processo para tentar preservar e difundir esse patrimônio. Mas como fazê-lo é sempre mais complicado quando se trata do imaterial, sobretudo porque se desconecta muito a ideia de que o inventário tem de ter uma articulação essencial com a educação patrimonial. Isso, para mim, é um vínculo que deve ser pensado desde a origem. O inventário não pode preconizar ficar afastado de uma educação patrimonial e, ao mesmo tempo, você não deve fazer simplesmente um inventário, um levantamento de um patrimônio que não é significativo para as pessoas. Que não vai ser mais uma forma de construir uma tradição patrimonial sem que você veja esse vínculo direto com a vida das pessoas, com o seu cotidiano. Difícil é, se não impossível. Mas algumas formas para tentar amenizar isso, acho que são possíveis. E não só o inventário, mas também uma tentativa de absorver um pouco mais desse sentimento investido nessas práticas. Música leva muito à afetividade, religiões nem se fala, há um investimento bastante profundo aí. Tradições, técnicas, você falou das técnicas da pintura, eu acho que isso é extremamente interessante e tem como você fazer um levantamento preciso, mas outras já você não alcança, né? Dada a sua singularidade mesmo. Não sei o que você acha, Gerson. Eu acho que tem uma questão que precisa ser falada, que é relativa a... que se fala muito, né? A questão da necessidade do patrimônio. As pessoas não percebem, eu digo assim de maneira bem generalizante, né? As pessoas não percebem a necessidade que elas têm, né? E certas, digamos assim, a gente vive um período muito conturbado como planeta, né? O planeta Terra, com muitas diferenças entre continentes, diferenças de desenvolvimento entre continentes, e passa pela própria visão, né, de bem-estar da sociedade e tudo mais. Tá, por que eu estou falando isso? Porque eu gosto muito do Amartya Sen, que é um economista, né, indiano. Em 1998 ele ganhou o Nobel de Economia. E o Amartya Sen ele escreveu um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade. Ou seja, que o desenvolvimento só tem sentido se for voltado para a liberdade, para dar para as pessoas bem-estar, né? Não apenas condições, mas bem-estar, acesso à cultura, acesso ao lazer, né? Isso é desenvolvimento, né? E vai contra as formas como eram medidas antes do desenvolvimento, que era apenas a renda de um país, né? Aí o Amartya Sen ele conseguiu desmembrar esse conceito, porque ele mostrou que certos países tinham alta renda, né? Muita renda localizada naquele local, mas as pessoas não tinham bem-estar, não tinham acesso à cultura, né? E tinha uma renda grande, né? E por outro lado, ele mostrou que alguns vilarejos da Índia, com pouquíssima renda, tinham um alto grau assim, de entendimento do mundo, de acesso ao lazer, acesso à cultura, né? Havia essa preservação da memória,
né? E, por outro lado, ele mostrou que bairros de Nova York, né, existia um alto grau de renda e essas pessoas não tinham memória, entende? Elas eram tão permeadas apenas pelo capital, tudo. O que você chama de memória aí são conexões com horizontes, com a própria questão familiar, consigo né? mesmos. Por exemplo, a questão dos novos ricos, né? As pessoas que enriquecem rapidamente e, de certa forma, vão abandonando qualquer vínculo com o passado, né? É sempre uma ponte mal feita, né? Sim. É aquela ponte, e isso é muito comum, é muito comum em diversos países, no Brasil inclusive, né? E então, na verdade, as pessoas vão se agarrando a valores né, que nem elas mesmas sabem, né? E vão construindo em cima daquilo, e a memória ela não faz parte daquilo, porque tem um passado que, de repente, desagrada, né? Discute um pouco nessa questão da identidade, e da importância do patrimônio, da memória como constituidor de uma identidade. Passa pela questão educacional, né? Ou seja, sempre que se fala em questão de memória, patrimônio, passa pela questão da educação, né? E talvez esse seja um ponto muito fraco nosso, né? A nossa educação sempre relegada a um último plano, né, e faz com que as pessoas não tenham uma formação, não consigam perceber esse valor, que, no entanto, está presente no dia a dia delas. Né? Ok. Gerson e Gisele, obrigado pela participação de vocês. O tempo está estourado e provavelmente a conversa deflagrou assim, muitas outras questões que a gente vai deixar para debater numa outra oportunidade. Valeu, até a próxima.